senador Cristóvão Buarque, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, atenciosos e aplicados servidores da mesa do Senado, senhoras e senhores, a última frase do senador Cristóvão, ao abrir a sessão, disse, sob a proteção de Deus. E quando eu subi as escadas da tribuna, senador, com as informações na cabeça sobre o noticiário de hoje, de ontem, de antes de ontem, chego à conclusão de que é preciso muito a proteção de Deus para que o país saia dessa encalacrada em que se encontra, com a esperança de, no menor prazo possível, nós sairmos desse marasmo, dessa, eu diria até, desesperança, que é o pior elemento que pode estar no coração, na mente das pessoas. A desesperança é aquele sentimento de olhar à frente e não enxergar nenhuma luz nesse túnel em que nós nos encontramos. Então, esperar que Deus, que dizem ser brasileiro, agora também nos ajude a enfrentar essa série de dificuldades, que não está só no âmbito político, com as divergências enormes que estamos encontrando aqui, mas também na área econômica e na área social. E talvez nesta área, a área social, seja a mais delicada, a mais complexa e também a mais perigosa. No momento que nós estamos discutindo aqui problemas relacionados, por exemplo, terceirização, nós vemos crescer ao mesmo tempo, um índice alarmante de trabalho informal. Esse é o pior dos mundos. Imagine-se se ataca a terceirização como uma espécie de trabalho precário, embora se admita para as atividades meio, área de serviços e outras. Imagine o que é trabalho informal. Trabalho informal é aquele sem carteira assinada, sem qualquer direito social para o trabalhador. Então, nós estamos chegando no fundo do poço. E o noticiário hoje sobre a questão do emprego preocupa enormemente a todos nós, senador Cristóvão. A taxa de desemprego deve chegar a 10%, dois dígitos no ano que vem. E hoje, vendo o noticiário também, todos os canais de televisão, vendo os centros de produção, seja a área de tornearia, funilaria, que são áreas complementares, a indústria automobilística, por exemplo, praticamente parados, senador. Setores que estavam trabalhando com 3 turnos, ou seja, 24 horas para sustentar a produção, agora estão praticamente vazios. Então, essa situação que está preocupando. Por isso, nos índices de pesquisa do sentimento do brasileiro hoje não só com a inflação, mas sobretudo com o desemprego e com as questões relacionadas à saúde. Se vamos chegar a 10% de desemprego do universo da população economicamente ativa, nós temos que realmente estar preocupados e debatendo alternativas para sair dessa crise o mais rápido possível. A economia brasileira não voltará a gerar vagas antes do segundo semestre de 2016, na avaliação do economista Eduardo Amadeu, sócio da Gávea Investimentos e ex-ministro do Trabalho do governo de Fernando Henrique Cardoso. Até lá, segundo ele, a taxa de desemprego deve chegar a 10%, resultado da maior busca por trabalho e da queda do nível de emprego. Qual é o cenário para o emprego este ano? Nessa matéria que está avaliada pelo ex-ministro do Trabalho. A taxa de desemprego, que nos últimos meses tem
rodado em torno de 6%, tende a subir continuamente até meados do ano que vem. Minha expectativa, disse o ex-ministro, é a de que a gente chegue a alguma coisa em torno de 10% ao longo do ano próximo. Isso é muita coisa. Significa uma queda do nível de emprego, ou seja, do número de pessoas ocupadas, em torno de 3%. Isso realmente vai ter um impacto sobre a vida das pessoas. Por isso, senador Cristóvão, é que há uma queda, eu diria, em cascata, em todas as atividades. A pessoa com medo de perder o emprego puxa o freio nos seus gastos. Então, ela vai cuidar, planejar e usar o seu salário para atender aquelas necessidades essenciais. E vai cortar a compra de um sapato, de um liquidificador, de uma geladeira, de uma televisão que já está velha, quer trocar. E aí a cascata. Aí reduz a compra, reduz o trabalho do comércio, reduz a produção da indústria e nós entramos nesse círculo terrível e dramático de uma desaceleração brutal da economia e com reflexos diretos sobre a questão social, que é gerada pelo emprego e pela renda das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho. Então, nós estamos vivendo com essa situação que eu digo, que é o impacto pior da crise, que é o impacto social. E todas as avaliações que nós temos, nós estamos vendo. Também o Celso Ming, do jornal Estado de São Paulo, mais desemprego. Desemprego é como ressaca. Só aparece depois do PILEC. Ele faz até uma comparação irônica. Se a recessão está aumentando, é inevitável que venha mais desocupação, mais desemprego. O desemprego, lá se foram, escreveu ele, o Celso Ming, lá se foram tempos de pleno emprego, ou de quase isso, situação que perdurou nos últimos 3 anos. O desemprego já não se contém na faixa de 5% ou 6%. Aumenta sensivelmente, não só porque as dispensas de pessoal pelas empresas estão aumentando, mas também porque gente que antes achava que não precisava trabalhar, saiu da moleza e passou a garimpar o emprego para entrar numa renda mínima, já que também o governo, nos planos sociais da assistência, no ajuste fiscal, acabou reduzindo, por exemplo, o tempo necessário, aumentando o tempo necessário para você sacar o seguro-desemprego. Então, tudo isso somado agrava a situação. E essa circunstância foi criada, em última análise, por eu diria assim, um descuido muito sério do governo, de uma política econômica mais ajustada à realidade. Nós fizemos o que não devíamos e não fizemos o que devíamos, senador. Nós aqui, Vossa Excelência, outros senadores, ontem Vossa Excelência aqui, nesta mesma tribuna, abordou as questões relacionadas à nossa economia. A necessidade de mais investimento em vários setores, na inovação, na tecnologia. Hoje, a qualidade do nosso trabalhador, comparado aos outros, é porque falta treinamento. E a isso cabe ao Estado, cabe aos serviços, ao Sistema S, a todo o setor. Pronatec, que foi uma grande criação, nós aqui, mesmo que eu seja uma senadora independente, como é Vossa Excelência, nós reconhecemos a relevância de um programa como o Pronatec. Mas o Pronatec agora, como o FIES, que é também formação, mesmo acadêmica, Pronatec mais especializado nas áreas técnicas, é um caminho, o único caminho para o senhor melhorar a qualidade da mão de obra. E, no entanto, nós tivemos um corte dramático nesses programas, dramáticos, FIES, Pronatec, até na formação dos professores para ensinar as crianças, também tivemos um corte de 90% nas bolsas dos professores que vão melhorar a qualidade do ensino. Um professor com melhor qualificação vai representar uma melhor educação. Eu não vou chover no molhado porque o senhor é o nosso mestre. Educação é o senhor que sabe, mas é o pensamento médio. As pessoas entendem que é assim. Então, estamos vivendo numa situação de absoluta falta de alternativa. Para onde nós vamos? Para que lado nós vamos?
Até agora, o ajuste, a gente sabe, é para acertar as contas. E por que esse ajuste está existindo? Por quê? Esse ajuste está sendo feito porque o governo gastou demais, gastou sem qualidade, sem preocupação e, eu diria até, com muita irresponsabilidade. Porque quem gasta demais é perdulário, é pegar o dinheiro e rasgar e botar fora, senador. Nós não somos um país para... Nenhum país é assim, nenhum país é. Então, a economia, a poupança, a necessidade, a prudência, a governança de qualidade, nós não tivemos. E aí, o que pesou nisso, que agora se reflete diretamente sobre a questão política, porque esta casa acabou. Quando a casa decide fim da reeleição, o que ela está dizendo? Ela está sintonizada com a população, que percebeu, a mesma população, que avaliava e avalizava e aprovava a reeleição como um direito para um bom governante continuar trabalhando. Essa população, ao perceber os abusos que foram feitos em nome da reeleição, essa população, num percentual maior agora, diz que é contra a reeleição. E essa é a sensibilidade, o sentimento da população, que é como se fosse, digamos, uma epiderme, um termômetro, uma temperatura, que avalia diretamente o que ela está fazendo e avaliando. Aí, de uma hora para outra, a energia de quem ganha salário mínimo aumenta drasticamente, insuportavelmente para quem ganha salário mínimo, 1 ou 2 ou 3 salários mínimos. A energia, e por que a energia aumentou de uma hora para outra, um aumento insuportável? Olha a inadimplência no pagamento da energia, porque ele está fora dos padrões suportáveis pela classe média, porque o governo, de novo, desorganizou o setor energético. E quem já está pagando a conta por essa desorganização é o consumidor. E o pior, o consumidor, que é aquele consumidor domiciliar, doméstico, na sua residência, que salário. A minha secretária, Regina, que tem muita sensibilidade, chegou para mim apavorada, dizendo: Dona Ana, a luz aumentou, eu pagava 60, agora estou pagando 110. Como é que pode, senador? De uma hora para outra, com inflação cantada em prosa e verso de 6%, 5%, e a luz aumentar assim, de uma hora para outra. Estava indo tudo bem. Este fator, para mim, é o fator mais relevante a impactar na cabeça das pessoas e no sentimento das pessoas, que se sentem enganadas, se sentiram enganadas, porque acreditaram que aquele mar de rosas que foi mostrado ia continuar. Mas ele era um mar de rosas artificial, feito por um bom marqueteiro. Mas ele sumiu. Eu não sei se ele, hoje, olhando para a obra que ele produziu, como ele está, o que ele está pensando, o que ele está avaliando. E hoje o governo saiu do mar de rosas, não é capaz sequer de explicar a questão das mudanças na Previdência. Está perdendo a guerra da comunicação. Porque é incapaz de explicar para as pessoas, eu vejo pelas perguntas que me fazem, que 85, 95, não é que você vá se aposentar aos 85 anos ou aos 90 anos, aos 95 anos. O governo não explicou isso. 85 para as mulheres é a soma da idade, que deve ser no mínimo 55 anos, mais o tempo de contribuição. A mesma coisa em relação aos homens. A idade, 60, mais o tempo de contribuição. É isso. Mas nem isso o governo foi capaz. O João Santana sumiu. Era a hora de ele estar trabalhando para, pelo menos, não trazer mais dores, preocupações à sociedade e aos trabalhadores, que vão se aposentar ou estão esperando a aposentadoria. Porque eles ainda têm muitas dúvidas sobre isso.
Então, nós estamos vivendo uma situação, e eu gostaria muito, senador, o senhor também, como eu, de nós chegarmos aqui e dizer assim, que bom que o Brasil está ganhando recordes de produtividade, que bom que o Brasil está reduzindo a inflação, está reduzindo a violência urbana, que bom que o Brasil está obtendo índices elogiáveis em educação, em saúde. Eu gostaria de dizer isso, senador. Eu, jornalista de 40 anos, eu sempre preferi, eu sempre caminhei eu diria, na contramão, porque o jornalista sempre vai pela manchete. E a manchete é o que chama mais atenção. Mas eu sempre gostei de dar boas notícias, sempre gostei. Eu acho que isso faz melhor para o coração da gente. Não é ser avestruz de não reconhecer os erros e os problemas. Não é isso, não. Eu acho que é o prazer de dizer, de dar a mesma coisa você sente quando chega para uma mulher e entrega um buquê de rosas, ou flores, ou simplesmente dar-lhe um abraço e dizer, eu estou com saudade de você. Essas boas palavras, essas boas informações, elas têm muito mais força para mim do que você chegar aqui e desaguar uma série de problemas. Eu estou fazendo isso com muita contrariedade. Eu estou fazendo, mas eu não posso fugir da responsabilidade, senador. O nosso papel é este. Muitas coisas boas que são feitas acabam perdendo a eficácia por conta exatamente desse vai e para, vai e para, vai parando e para. É o que o inglês chama de stop and go, para e anda, e nós não temos segurança. A segurança, uma hora o governo dá um incentivo para um setor produtivo, altamente empregador de mão de obra, dali a pouco, passam alguns meses, retira o incentivo. Cria um financiamento para os caminhoneiros, Finame, aí faz um acordo com os caminhoneiros para parar a greve e aí não cumpre o acordo. O BNDES não atende aquilo que estava acordado. Acordo numa decisão dessa natureza, que o país parou, não é respeitado, senador. Em política, não precisa escrever, não precisa levar para o cartório o resultado de um acordo. A palavra tem que ser respeitada. O famoso fio do bigode de antigamente, que falava-se muito no meu estado. Então, a palavra tem que ter esse valor. O acordo tem que ser. Na política, o senhor sabe. O senhor tem uma experiência maior que a minha, meu mestre aqui dentro. Então, é isso que nós estamos vendo. Eu diria assim, uma deterioração das relações políticas, no não cumprimento dos acordos, na falta de clareza dos propósitos. E isso acaba vulnerabilizando aquilo que é fundamental, a esperança e a confiança e a credibilidade. Isso vale para todas as instituições, inclusive, para a nossa aqui no Congresso Nacional, para os poderes demais, constituídos, seja o Poder Judiciário, seja o próprio Poder Executivo. Então, eu gostaria sempre de chegar à tribuna e dizer, vamos festejar, senador. Hoje nós temos motivos para festejar. A pátria amada, a pátria educadora, senador. Ontem, quinta-feira, Vossa Excelência falou sobre isso. A pátria educadora cortou o Pronatec, cortou o FIES, cortou o ProUni, cortou a formação dos professores, programas importantes da CAPES. Eu fico pensando a posição do presidente da CAPES para gerir um orçamento que não existe, porque se corta 90% do orçamento da CAPES para as bolsas de formação dos professores. Que orçamento vai ser executado na CAPES, pela CAPES? Então, são órgãos que são fundamentais na formação dos nossos professores. Hoje, aliás, também, a própria colega nossa aqui, ex-prefeita de São Paulo, nossa estimada senadora, combativa senadora Marta Suplicy, ela escreveu, como faz toda sexta-feira, um artigo na Folha de São Paulo, cujo título é simplesmente este. Até ontem, a senadora estava no partido, foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Brasil sem rumo. O texto da nossa senadora Marta Suplicy. E eu até, por conta de pedir licença à senadora Marta, por estar usando o seu artigo, mas eu até peço a Vossa Excelência a transcrição desse artigo para valorizar uma senadora, como a senadora Marta, que estamos participando da Comissão Especial do Pacto Federativo. Ela pedia ao nosso presidente Walter Pinheiro
que designe a senadora Marta para ser a relatora em plenário daquelas medidas que nós elencamos como as factíveis, sem onerar a receita da União, mas que atenda minimamente às demandas dos prefeitos, da CNM e da Frente dos Prefeitos. Os presidentes são Paulo Zilkowski, da CNM, e o Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, que é o presidente da Frente dos Prefeitos. Fizemos reuniões e fizemos uma pauta mínima daquilo que nós podemos fazer, votar matérias de interesse desses entes federados. Eu sugeri, então, que a senadora Marta seja a relatora aqui no Senado. Então, eu vou tomar a liberdade, com a licença da senadora Marta, de ler o texto dela, por se tratar de quem é a autora. E também a transcrição nos anais do Senado Federal. Brasil sem rumo. Degringolou. Quem leu as notícias desta semana percebeu que a forma como a economia descarrilhou não tem mais Judas ou Cristo que dê jeito. Eu falei até que pedi as bênçãos, que Deus nos proteja. A falta de credibilidade da presidente, a desmoralização das lideranças do PT e do governo se consolidou e a tragédia econômica para os brasileiros é real. Que o Brasil estava em dificuldades já se percebia antes das eleições. O que ninguém esperava era esse mergulho sem freio e a aceleração irresponsável na escuridão da recessão. No momento em que o Banco Central revisa a projeção para a inflação de 2015 de 7,9% para 9%, e temos a notícia de que a estimativa do PIB, Produto Interno Bruto, passou de 0,5% para a retração de 1,1%, é nítido que estes resultados são consequência dos últimos anos do governo Dilma e já indicam que o fundo do poço ainda está longe. O fundo não dá nem para ver. As expectativas se evaporaram. E no mundo da economia é o acreditar que vale. Não se percebem sinalizações positivas em nenhuma área. Em maio, a indústria nacional fechou mais de 60 mil postos de trabalho. Na Bahia, a Ford colocou em interrupção temporária de trabalho seus 3 mil empregados e todas as montadoras do ABC planejam férias coletivas para julho. Desde janeiro, as grandes redes fecharam 45% a mais de empregos com carteira assinada do que no mesmo período do ano passado. Fecharam 45%. O fator mais perverso da política econômica de aplicação assodada e que já resvala para o messianismo do vai melhorar é o emprego que já conta com 43% a mais de vagas fechadas, número do Cadastro Geral de Empregos. Estudiosos apontam para a taxa de desemprego de 9% até dezembro. Com isso, a intenção de consumo das famílias recuou 23,8% em menos de um ano. A intenção de investimentos dos empresários, apurada pela Confederação Nacional da Indústria, andou para trás em 35%. Os estoques já chegam a 36,5% da produção. A inadimplência, mencionei aqui, nas contas de luz, saltou de 13,9% em maio, em relação ao mesmo mês de 2014. Não se vislumbra melhora. O Banco Central já corrigiu para 43% o percentual de aumento da energia até o fim do ano. Mais aumento. A Selic aumenta sem parar. O Banco Central anuncia que a taxa de juros do crédito atingiu 57,3%. Recorde. A arrecadação de impostos está no mesmo nível que já tinha em 2003. Lá se foram 12 anos. O IPEA aponta que estamos no pior momento da economia nos últimos anos. Não se sabe quando sairemos do atoleiro no qual a presidente Dilma nos colocou.
Vou repetir a frase. Não se sabe quando sairemos do atoleiro no qual a presidente Dilma nos colocou. Os volumes mortos, como diz Lula, podem se abraçar e admirar a obra. Poderiam ser o bom senso de fazerem, poderiam ter, pelo menos, escreveu Marta Suplicy, o bom senso de fazerem o mea-culpa e permitirem que um novo momento se instale e nos atrele a outro rumo. O Brasil clama por uma perspectiva que aponte um novo caminho a seguir. Ao reproduzir aqui, senador, mais do que uma homenagem à autora, senadora Marta Suplicy, em outras palavras, o que eu havia enunciado quando comecei a falar e usar a tribuna. Mas, politicamente, também eu penso que a senadora Marta, pelas relações que tem com o ex-presidente Lula, encerra com uma sugestão correta. Os dois, Lula e Dilma, têm igual responsabilidade. Não podemos, por uma questão de dever de consciência, imaginar que a presidente Dilma é a única responsável pela situação que está aí. Não é. Ela é herdeira de uma situação econômica que não foi ela que produziu. Ela pode ter, e o fez, participou porque era ministra de Minas e Energia. Mas não pode ser a única responsável pela situação que nós nos encontramos. Por uma questão de justiça, de seriedade e de honestidade intelectual, de informação, de uma responsabilidade política, é preciso dizer que Lula e Dilma precisam, os dois, fazer isso que a senadora Marta está sugerindo. Um meia-culpa. E uma posição que a gente diz, reconhecer em algum determinado momento os equívocos, e eu diria até reconhecer que o governo não avaliou, não precisa nem dizer, fui culpado, seria um gesto muito grande, mas reconhecer que não avaliaram adequadamente a situação do país e deixaram o barco correr, sem rumo. Nesse momento, quando houver essa autocrítica, quando houver o meia-culpa, não tenha dúvida. Eu, senador, eu tenho certeza que Vossa Excelência também fará o mesmo, virei aqui na tribuna para dizer, enfim, admitiram que não conduziram adequadamente o processo. Não precisa dizer, fui culpado. Não precisa dizer, eu cometi erros, mas diga pelo menos isso. Não avaliamos adequadamente a crise. Só isso. Mais nada. Viremos aqui para dizer e aplaudir a presidente Dilma e o presidente Lula. Porque nessa hora não se pode, digamos, responsabilizar apenas uma pessoa para se salvar politicamente. Não é justo. E quem, digamos, conduziu a presidente aonde ela está foi exatamente o ex-presidente Lula. Então, Dilma é parte do processo. Ela não pode ser a única responsável por isso. E olha que sou uma senadora independente que apoiou Aécio Neves em 2014 na eleição do meu estado. Ele ganhou lá e eu estou falando com a independência que tenho me manifestado e me comportado ao longo deste primeira etapa do mandato de senadora, que eu pretendo chegar até 2018, trabalhando com a mesma forma de equilíbrio e de responsabilidade. Obrigada, senador Cristóvão Buarque.